Ele é maior que o Cudê, né? Então, mas Ele é maior que ele é bem tá maior que o disposto. Cudê, sem dúvida. Mas acho que assim, ele pode, dependendo do time, né, do convite, do elenco, ele pode olhar e falar, não, peraí, com esses caras aqui, Por exemplo, com essa grana pra aqui, citar um eu exemplo consigo de um cara que me depois- destacar a ponto de ser contratado O cara por que um depois time mudou a médio ou rota. maior. Mas o São Paulo, ele pegou o Sevilha. Eu acho que era coerente. Então, e aí que tá. Mas é isso que eu digo. Um Sevilha, por Dá exemplo... pra encarar. É claro que o Sevilha não, né, agora não tem essa expectativa de mudança, mas um Sevilha, por exemplo, é um ótimo negócio. E aí acho que depende tudo do que pinta de possibilidade, de proposta e tal. Mas entre ficar no River e assumir o Flamengo, olhando para essa perspectiva, o desejo de eventualmente atuar na Europa, eu acho que o Flamengo é mais negócio para o Galhardo, olhando do ponto de vista dele. E pro Flamengo, me parece também a melhor opção, porque por mais que você possa achar bons técnicos, aí entra nessas especificidades e nessas idiosincrasias do futebol brasileiro. Não tem jeito, você precisa do lado Renato Gaúcho, entre aspas, né? Estou falando só como... Você precisa desse lado do gestor, você precisa desse lado do... Não adianta o cara essencialmente tático, o cara que entende do desenho do jogo, mas que, de repente, não vai conseguir gerir um grupo ou não vai ser respeitado. Porque tem muito disso também. O Jorge Jesus, ele chega ao Brasil, não era técnico top na Europa? Não era. Mas ele chega grande. Sim. Ele chega, né, sendo um técnico com passagem importante, ainda que não top, no futebol europeu. E aquilo lhe dá, de certa maneira, o respeito por parte do jogador. Porque pode chegar o melhor técnico do mundo, taticamente falando. Se ele não for conhecido, se ele não tiver nome, de repente ele acaba sendo engolido, né, O nome no caso do Flamengo, é fundamental. O Abel chegou sem nome nenhum no Palmeiras. O treinador do PAOK. Qual era a credencial? Desclassificou o Jorge Jesus da Liga dos Campeões. Mas com uma personalidade... Exato. Aí você tem que saber. Marcante. Depende da escolha. Por exemplo, o Jorge Jesus também tinha um nome no futebol, estabelecido no futebol. Tinha mais. O Palmeiras trouxe alguém que o Palmeiras tornou... Ele fala isso para os jogadores no avião. Eu sou um treinador muito melhor, claro. Ele é um treinador que ganhou a Libertadores da América, o equivalente à Liga dos Campeões, embora não seja a mesma coisa. Mas tem o... Poxa, ele ganhou, cara. Ele está lidando com outras forças na América do Sul. Então, mudou. Agora, o Flamengo trazer alguém que não seja como o Domenech Torrente, outra versão, por melhor que seja, você traz para o dirigente a ser o avalista dessa contratação. Não sei se a direção do Flamengo está disposta a isso ou está preferindo transferir para um grande nome, porque assim, se for para competir grana com o River Plate, desculpa, o River Plate não aguenta o Flamengo. Aliás, a América do Sul hoje discute isso, né? Se eles vão conseguir aguentar hora que eles estão olhando para o Flamengo, para o Atlético, para Palmeiras, principalmente os três, assim, a gente não vai aguentar essa brincadeira de Libertadores nesse formato e nesses modos. Mas é uma decisão difícil, eles precisam. E o treinador que está pensando em Europa, está pensando para junho. E o Flamengo precisa de alguém para janeiro, para começar no calendário. Então isso muda um pouquinho. Importante. Diga, Birner. Eu gosto muito da ideia do Galhardo, mas a torcida do Flamengo precisa entender que ele é muito diferente do Jorge Jesus, que ele até hoje fez um tipo de jogo, aliás, alguns tipos de jogo diferentes do que o Flamengo fazia no tempo do português. Eu acho que o Galhardo é um cara que entende muito de futebol e tem capacidade de se adaptar às características dos seus jogadores, então, de repente, ele até faz algo diferente no Flamengo, mas é outro tipo de treinador. E se ele vier, ele chega muito grande. Ele chega com as pessoas dele, com as ideias dele, com os projetos dele. Não é um trabalho para chegar hoje e ganhar amanhã. De repente até consegue acertar o time rapidamente, mas não tem nenhuma certeza disso, porque a impressão que me passa é que querem uma solução mágica. E a solução, em tese, não é certeza, mais rápida é Jorge Jesus. Porque já chega com o Gabigol amando o treinador, com o Bruno Henrique amando o treinador, com as referências do elenco com muito respeito e já conhecendo o técnico, já conhecem os métodos, já conhecem as ideias. Essa é a solução, em tese, mais rápida e melhor que o Flamengo pode ter. Até porque chega com uma paciência enorme do torcedor também. Então chega muito respaldado.
O Galhardo chega com uma enorme expectativa e com um grande respaldo inicial. Mas se as coisas não andam bem rapidamente, ele vai ser questionado. E tem um outro detalhe. A gente discutia isso na nossa reunião antes do programa. O número de jogos que acontecem no Brasil e o número de partidas do futebol argentino, onde você joga pelo Campeonato Nacional uma vez por semana, tem uma Copa mais enxuta e joga-se também os torneios continentais. Ou seja, o Galhardo dá muito mais treinos do que ele daria no futebol brasileiro quando ele está na Argentina. E o técnico também precisa se adaptar a isso. Tem um exemplo, obviamente não é do tamanho do Galhardo, não tem a competência do Galhardo ainda, tem o exemplo do Crespo. Não havia tempo para treinar, e ele falava isso abertamente nas entrevistas coletivas. O Galhardo consegue lidar com esse cenário de que forma? Como ele se adapta à impossibilidade de não fazer aquilo que ele faz melhor no dia a dia? Então, é preciso, se trouxerem o Galhardo, que se entenda como veio o Galhardo, o que é o Galhardo e a paciência que talvez seja necessária para o time engrenar com um dos melhores ou melhor técnico em atividade no continente. Andréas Pereira também é um personagem ligado ao Flamengo e tão importante na final. Está emprestado pelo Manchester United e cometeu este erro decisivo. Pediu desculpas e divide opiniões, né? Por aquilo que a gente pode perceber, ouvir de torcedores do Flamengo. Alguns imaginam que acontece, é um erro, até pelo que vinha jogando na partida, né? E jogando na temporada com a camisa do Flamengo desde que chegou. De repente, é vida que segue, haverá lá o perdão e o cara segue jogando e ajudando o Flamengo. E tem outros que são mais radicais e que pensam que, pelo tamanho do erro, não há mais clima para o Andréas Pereira vestir a camisa do Flamengo. Vocês estão em qual lado dessa conversa? Quantos erros em jogos importantes o Luan, zagueiro do Palmeiras, cometeu? Vou citar um exemplo. Se alguns torcedores, o Calçado falava sobre isso outro dia, né? Se os torcedores fizessem a lista de dispensa deles e mandassem jogadores embora, não tinha time para jogar a final. Quem jogaria? E metade desses caras aí, O Everton ia ficar sozinho embaixo do gol. O Everton e o Gomes. O Everton, Gomes e pronto. Né? Basicamente essa é essa. E os meninos, que o torcedor também normalmente tem um pouco mais de paciência. Mas assim, cara, ele ganhou a posição, ele ajudou a arrumar o meio do Flamengo, lembrando que o Flamengo perdeu o Gerson, que está tendo as dificuldades dele na França, está indo mal, inclusive, na França, mas que no Flamengo era um grande protagonista. O erro faz parte do jogo, você não vai voltar atrás e jogar a final de novo.